Agora meio-dia, 22 minutos. Boa tarde, amigos do Giro Notícias. A Rádio Hora, ela está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. E hoje nós temos a presença do candidato do União Brasil, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, médico, pós-graduado em ortopedia pediátrica, presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Médicas lá de 2001 a 2004, foi secretário municipal de saúde de Campo Grande, foi deputado federal pelo DEM, e quando ministro da Saúde do Brasil, no início do governo Bolsonaro, viveu o ápice da sua vida pública. E para começar a entrevista de hoje, queremos relembrar alguns momentos aí com o ex-ministro e candidato ao Senado, do grande desafio que foi a gestão lá do início da pandemia. Quer dizer, a medicina, a saúde ainda hoje com uma série de dificuldades ainda para resolver uma série de questões em relação à pandemia. Ex-ministro Mandetta, é um prazer tê-lo conosco. Gostaria de começar relembrando aspectos importantes daquele momento lá no Ministério. Boa tarde. Boa tarde, toda a equipe da Rádio Hora, Beatriz, Evelyn, Alan, obrigado aí pelas imagens, Arthur, Carlão, prazer estar aqui com vocês. Tempo de muita preocupação, muito foco. Me lembro que a China, era mais ou menos no dia 10 de janeiro, mandou o seguinte comunicado: tem um novo coronavírus que causa uma pneumonia atípica, ponto. Só. Esse foi o comunicado que nós tínhamos, nós só sabíamos isso. Aí nós tínhamos um painel muito grande na sala com o mapa mundi, com luzinhas vermelhas que iam acendendo de acordo com onde ia aparecendo os casos. E a gente foi vendo a velocidade com que ele foi saindo e foi fazendo o cálculo de quando que ele ia chegar. Então a gente via assim que, olha, ele está saindo da China, ele já chegou no Irã, caiu o sistema de saúde do Irã, daqui a pouco caiu o sistema... Quando caiu o sistema de saúde da Itália... A Itália, justamente ali foi o ponto de virada. Porque a Itália, na sexta-feira de carnaval, ela tinha 80 casos, 80 óbitos. No sábado de carnaval, estou falando do nosso calendário, ela foi para 380. No domingo, ela foi para 1.000 e pouco. Na segunda-feira, decretaram emergência e lockdown na região da Lombardia e Milão. Sitiaram a cidade para tentar segurar. E a Itália, a mão de obra na Itália, a Itália é um dos países mais idosos do velho continente. Então, o que morreu de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, começaram a ter crise de mão de obra. E ali ele ligou o alerta e na sequência caiu França, na sequência caiu Inglaterra, a Alemanha, que é o sistema de saúde mais sólido do mundo, é alemão, balançou, mas segurou. Naquele momento ali, aí foi pós-carnaval, até eu sair foram 45 dias, que aí a gente travou mesmo para poder expandir o SUS, porque... Num primeiro momento, países ditatoriais como a China classificam as notícias, a gente não sabia se eles... Lembra que eles construíam um hospital e passavam na televisão, a China bate recorde, constrói um hospital em 15 dias, a gente ficava naquela... A gente não sabia se aquilo era uma propaganda de governo ou se aquilo era o pessoal na rua com umas roupas todas brancas, né? Então foi um tempo de muita aflição, mas que foi um tempo também de muitas conquistas. Foi ali que nós preparamos e salvamos muitas vidas, porque nós conseguimos deixar o SUS unido, os secretários municipais, estaduais e União falando a mesma língua, todas as portarias ao mesmo tempo. Nós conseguimos ali equipar, abrir 17 mil leitos de CTI, a maior expansão de CTI do mundo foi a brasileira. Consegui fazer o acordo da Fiocruz com Oxford para que eles pudessem iniciar o processo de vacina. A gente sempre soube, nós apostávamos sempre que vacina era a saída. E ao mesmo tempo, um tempo de muita aflição, porque havia uma outra ala, né, que queria uma solução política apostando em a doença vai pegar em todo mundo, é um fatalismo mesmo, vai morrer quem tem que morrer, manda tomar cloroquina,
relativiza isso, a economia não pode parar. E aí entra a minha formação cristã primeiro, que a Bíblia fala que a gente tem que zelar pela vida, é um mandato de Deus, né? E é um dom de Deus, o maior milagre de Deus é a vida que a gente está desfrutando aqui e a gente tem que honrá-la. Meus princípios como médico, de juramento, de fazer o melhor pelo meu paciente, e a Constituição que manda que o governo zele pela vida, né? Então ali eram 3 barreiras intransponíveis para mim e eu não deixei de fazer o que a minha consciência me obriga. Bom, por conta da Covid e as relações humanas e políticas do homem de governo brasileiro naquele momento e com a Organização Mundial da Saúde, entrevistas com redes de televisão, né, falando inglês fluentemente, relembrando a tua juventude quando morou nos Estados Unidos, verdade. Enfim, esse reconhecimento, Mandetta. A questão Covid, em alguns momentos, o ex-ministro ainda é convocado em algum fórum, algum congresso. Na imprensa, eventualmente, a nível nacional, as redes de televisão, o jornalistas. Mundo inteiro. Acho que foi 2 meses atrás, eu fiz a Conferência de Saúde do Japão, daqui de Campo Grande, por rede, né? Participei de fóruns da Conferência Internacional de Saúde. Tem um grupo, Arthur, de ministros da saúde, de quando eu era ministro. Da época. Da época. Eu fui eleito, na época, coordenador mundial de tuberculose, que é uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo. Então eu tinha muito trânsito com o ministro da Índia, da África do Sul, países de língua portuguesa, de África, de Angola, Moçambique. E tem um grupo de e-mail, não é nem de zap, não, de e-mail mesmo. De e-mail. Ministro de Portugal, a Temido, ministra da Inglaterra, Celi, enfim. E esse grupo de e-mail ficou. Quando eu saí, eu botei lá no e-mail, informa todos os pares que deixei de ser ministro da Saúde, portanto, me despeço aqui dos senhores, agradeço muito e tal. E aguardem o próximo ministro. Aí eles falaram, não, você fica no grupo. Então até hoje eu recebo muita análise sobre a pandemia, me pedem às vezes muitas coisas. Universidades brasileiras, americanas, já fiz muito. Ficou um marco nacional e internacional, sim. Bom, ouvintes podem participar da entrevista com o candidato ao Senado, Luiz Henrique Mandetta, do União Brasil, 999119689. E aqui na bancada comigo, Carlos Araújo, Evelyn Mendonça e Beatriz Ziga. Fica à vontade aí, Carlão. Boa tarde, candidato Mandetta. Boa tarde, Carlão. Estamos aqui observando aqui as suas bandeiras, né, caso eleito senador pelo Mato Grosso do Sul. E 2 principais se destacaram muito, né? Primeiro, vida, você já mostrou esse trabalho quando ministro da Saúde, muito levando por aquele lado da preservação da vida e não por aquele lado de que um manda e o outro obedece. Outra bandeira é a educação, a escola no tempo integral. Isso. Ouvindo os seus programas do rádio, você acrescentou uma outra bandeira importante também, que é a participação da mulher, as políticas públicas em relação à mulher. Você cita a mulher, na época da pandemia, a mulher que perdeu o filho, a mulher que perdeu o esposo. Isso. Eu gostaria que você fizesse, então, um comentário a respeito dessas 3 bandeiras principais que você tem aí como projeto, caso seja eleito senador. Carlão, é que quando a gente vai representar, quando você vai para o legislativo, você tem que ser representante de todas as políticas. Não existe uma política. Quando você vai eleito e representando um setor, fala, sei lá, eu sou o candidato do agro, que você vai com isso daí, você acaba excluindo quem não é do agro. Se você vai falando assim, eu sou o representante da saúde, ok, mas você acaba excluindo quem é lá da educação, de qualquer outra coisa. Eu sou candidato das políticas sociais, das políticas voltadas às pessoas. Nós queremos preservar a vida, mas vida no sentido amplo. Eu quero qualidade na vida, eu quero vida, mas eu quero esporte, cultura. Eu quero vida, mas eu quero respeito à mulher. Nosso estado é o 3º estado em número de feminicídio no Brasil.
eu tenho um contato muito próximo com o eleitorado feminino, porque quem cuida de saúde, quem cuida das relações da casa são as mulheres. Isso é histórico. Se um filho vai mal na escola, quem que vai lá na escola? Quem que é chamado? A mãe. Se o filho vai preso, vai lá no presídio, vai lá ver a fila de pessoas que vão fazer visita. É mãe de presidiário. Então você tem uma ligação, a mulher ela tem uma ligação com as políticas sociais. Ela está preocupada com a escola do filho, com a segurança, com tudo isso daí. E ela é, ao mesmo tempo que ela é atriz do seu tempo, ela também é impactada pelas políticas de segurança. Né? Você tem estupro, você tem violência doméstica, você tem Lei Maria da Penha, você tem abuso sexual em ambiente de trabalho, você tem ônibus superlotado. No Rio de Janeiro tem que fazer até trem com cor diferente, que é o vagão rosa, porque é impossível uma mulher pegar um trem em horário de trabalho dentro do Rio de Janeiro. Essas políticas, por exemplo, Casa, Minha Vida, um programa que você dava preferência para a mulher. Por quê? Porque a mulher não vai apostar a casa no jogo de baralho, mulher não vai falar, achei um grande negócio aqui, peguei essa casa, troquei por 2 cavalos e uma S10 velha. Não vai. Então, e a mulher é subrepresentada na política. Então eu sempre representei a pauta das mulheres no Congresso Nacional. Mesmo quando nós tínhamos uma deputada que ela atuava no agro, ela não fazia a pauta das mulheres. Acabava que eu, pelo fato de estar na Comissão de Seguridade Social e Família, que era meu tema, eu representava nessas políticas que são muito, muito afeitas para nós. Quando a gente fala de escola em período integral, é porque estados mais pobres que o nosso já optaram por isso. O caso do Ceará, o caso de Sobral, é um exemplo clássico. Você pega o IDEB brasileiro, por que os meninos de lá hoje são os que passam nos concursos para juiz, concurso para Ministério Público? Menino de escola pública, não estou falando de escola privada. Aí o povo fala, mas é meio período, funciona também para escola privada. Mas o menino, filho da classe A e B, e eu incluo meus filhos nessa conta, de tarde, Kumon, matemática, inglês, violão, ele faz período integral pago. Ele faz período integral pago, ele faz natação, ele faz judô, ele faz uma série de atividades paralelas. O menino da escola pública não faz, ele chega numa escola que está equipada, que tem uns professores com garra ali dentro para tentar suprir a falta do Estado, ele fica 3 horas em sala de aula e aí a desigualdade explode. Então, essa pauta, ela vem 1 ano de estudo de uma menina, eu falo adolescente, 13 anos, 14 anos, 1 ano de estudo que ela deixa, que ela para, aumenta 2 pontos a mortalidade infantil. Então a gravidez na adolescência, que é um problemaço, e tira essa adolescente da escola aos 15 anos, 14 anos, 16 anos, a gente luta muito na saúde para que evite, para que façamos uma maternidade, uma paternidade responsável, porque a gente sabe que isso impacta na vida de todo mundo, inclusive da criança. Então a educação é primordial, a segurança pública. Olha que, outro dia eu estava conversando, Arthur Mário, com um amigo do meu filho que está soldado da Polícia Militar. PM. E eu estava conversando com ele, é aterrorizador para esse pessoal sair de casa para fazer as rondas, fazer essas coisas, a quantidade de enfrentamento que eles têm que fazer, a quantidade de embate que eles têm que fazer em situações de alta adrenalina. Às vezes ele fala, olha, aquilo dali pode ser uma briga de casal, mas você tem que entrar preparado, porque pode ser um tiro na sua cara, o tempo todo. Uma facada, você não sabe com o que você está lidando. E aí você pega um tempão sem reajuste, sem cobertura, esses caras tudo com saúde mental lá no chinelo. Então não tem uma política que diga respeito a pessoas que não me interesse profundamente. Podia falar aqui para você de cultura, de esporte, de lazer, a gente falava aqui a tarde inteira. Mas é uma característica minha. Eu não gosto de ser representante de setor. Não gosto. Você fala assim, esse aqui é candidato do setor, sei lá, do presidiário lá, do judiciário. Eu vou colher presídio. Eu não quero colher isso. Não quero. Eu sou do agro, exportador.
Ok, eu não sou. Eu sou do alimento. A política de alimento me interessa. Segurança alimentar me interessa. Eu quero saber por que os armazéns da Conab estão 28 no estado e não tem 1 grão de arroz, não tem 1 grão de feijão, não tem 1 litro de óleo de soja. Isso me interessa no agro. Agora, vamos estimular o agro a produzir, vamos dar estrada, vamos dar tudo. Vamos, lógico, o motor da nossa economia, não somos contra não, queremos que vá mais. Mas as pessoas têm que ter acesso à comida, senão vamos plantar desnutrição. Agora, 12h38, com a sua permissão, Luiz Henrique Mandetta, nós vamos aqui a um rápido intervalo, voltaremos dentro de instantes. Você está ouvindo Giro Notícias. 12h43, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é o nosso entrevistado na tarde de hoje, aqui nesta rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. A primeira pergunta nesse bloco com a jornalista Evelyn Mendonça. Candidato, uma de suas propostas é sobre a reforma tributária que foque na simplificação tributária ampla. Como que o senhor pretende abordar sobre esse tema? Olha, Evelyn, reforma tributária é um tema que vai entrar, ponto. Isso já é pacífico. No primeiro ano do próximo governo, ganhe o presidente A, B, C, D, essa pauta vai ser a votação do primeiro ano de próximo ciclo de governo. Porque a história de imposto no Brasil, ela foi fazendo igual uma amarração sem planejamento. Então eles colocaram imposto na gasolina, imposto na energia elétrica, imposto na transmissão, taxas, uma quantidade tão grande. Olha, você tem que recolher esse DARF, você vai lá não sei aonde, esse daqui é municipal, esse é estadual, esse é federal, que o Brasil é o país do mundo que você gasta o maior volume de horas, você paga para contadores para poder tentar ficar legal. Mas mesmo assim, a probabilidade de você ser chamado e falar, você não pagou esse 1 centavo aqui, em cima disso daí, virou um emaranhado de taxas e impostos que já ninguém sabe onde que começa, onde que termina. Então, o primeiro objetivo da reforma é simplificar. Vocês lembram de um imposto chamado Simples? Quando você tinha uma empresa pequena, você falava, empresa que aderiu ao Simples. O que era aquilo? Juntaram tudo e falaram, ó, empresas até faturamento de tantos mil, já não tem que ficar descrevendo tudo. Paga um bloquinho só, é mais barato o custo de escritório. Empresas grandes, elas contratam enormes escritórios de contabilidade para tentar ficar dentro daquilo dali. Aumentaram agora o limite de faturamento das empresas para poder se habilitar no Simples, porque viram que está ficando impossível. Então o Brasil tem que simplificar. Segundo, nós temos uma carga tributária, a soma de impostos que nós todos aqui pagamos, ela chega a 30% de carga tributária, 32%. O primeiro princípio é que não pode fazer uma reforma e aumentar, porque nós já estamos no limite de pagamento de imposto. Você não pode fazer uma reforma e falar, vamos cobrar, vai simplificar, mas vai ficar mais caro, vamos pagar 40%. Não dá. Nós vamos ter que dali deixar de teto e fazer um plano para reduzir um pouco a carga tributária, para ver se esse Estado brasileiro concentra nas coisas que ele tem que fazer. Saúde, educação, segurança, isso é função de Estado. Entregar carta, correio, é função do Estado? Nós vamos privatizar ou não vamos privatizar? O que é função do Estado? Porque os nossos tributos, eles vão muitas vezes para pagar coisas que você, uma iniciativa privada, como é na maioria dos países, ele cobra o valor da carta, o valor da encomenda, e você gera concorrência e a coisa anda. Então, a gente vai passar por essa reforma tributária com esses dois pilares. Simplificar ao máximo, para que a pessoa possa dizer, bom, estou dentro da lei, se fizer assim, e não aumentar 1/10, 1/1000 a carga tributária. Pelo contrário, fazer um planejamento para que as coisas vão. Lá tem gente que fala assim, então vamos tirar o gasto obrigatório de educação, vamos tirar o gasto obrigatório de saúde. Epa, alto lá. Se tirar na hora do tributo as políticas que são funções do Estado, específicas do Estado, os políticos eles adoram fazer um chafariz e botar uma placa, chafariz feito na gestão de fulano de tal, bem bonita.
Mas ele não sabe que educação não é o prédio da escola, é a arte do professor transmitir, ela é perfume, ela é abstrata. E aí se você fala para eles, olha, você não precisa mais colocar em educação X% dos tributos, o que vai acontecer? Não vão colocar. Não vão colocar, vão fazer chafariz. Então você, nessa reforma tributária, a gente tem que manter os percentuais da educação, manter os percentuais em saúde, que são já definidos, garantir para algumas políticas, por exemplo, como segurança, você tem um buraco na segurança federal, estadual e municipal. A federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal são de âmbito nacional. O crime no nosso estado aqui, ele é transnacional, ele está no Paraguai, ele está na Bolívia, PCC, atravessa para lá. A massa carcerária do estado, 12 mil, 13 mil presidiários, quase 10 mil são por tráfico, que é um crime federal. Então, a União tem que socorrer o nosso estado, porque, afinal de contas, ele está mandando nós cuidarmos de uma massa carcerária cujo crime é federal. Enfim, nós temos que, nessa discussão de tributo, definir bem aonde que vai o dinheiro. Não adianta só falar, fiz a reforma e cada um por si. Tem que estar muito preparado para defender as políticas sociais. 12h49. Candidato, e falando agora do cenário da competição, na última pesquisa de intenção de voto para senador aqui em Mato Grosso do Sul, do grupo RCN, a candidata Tereza Cristina aparecia em primeiro lugar e o senhor aparecia em terceiro lugar na intenção de voto. Como que o senhor analisa esse cenário? Eu acho que a Tereza é candidata há mais de 1 ano e meio. O presidente veio 5 vezes aqui no estado andar de moto, essas coisas com ela. O juiz é candidato desde que o prefeito de Campo Grande renunciou ao cargo, desde março que os dois andam juntos. Nossa candidatura, ela nasce exatamente no dia da convenção, dia 22 de julho. O mês de agosto é um mês muito distante, as pessoas ainda não estão analisando a questão de Senado. A última que nós temos lá, que é a nossa de rede, nós já estamos em segundo e estamos bem perto da primeira. E a continuar o crescimento que está tendo diário no tracking que a gente faz, pode ter certeza que nós vamos chegar nessa eleição bem embolado. Bem embolado. Nesta pesquisa interna, a intenção de voto do eleitor nosso no Mato Grosso do Sul, doutor Mandetta, está bem definido para deputado federal, estadual, senador? Não. Ou as eleições majoritárias continuam chamando a atenção e... Olha, a cabeça das pessoas ficou extremamente ocupada com a questão Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. A polarização. A polarização. Então, o debate nacional, ele está assim. Ninguém quer saber qual é a proposta para a educação, para a saúde, nem do Lula, nem do Bolsonaro. É um grupo que fala assim, vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que o PT volte. E o outro fala, vou votar no Lula porque eu não quero que o Bolsonaro fique. Acabou o debate nacional. Ficou limitado a isso. As pessoas falam, vou votar nesse porque eu não quero aquele. É muito mais pela rejeição do que pela aprovação de ambos. Um candidato a deputado federal disse-me há uma semana que 90% dos eleitores ainda não tem candidato a deputado federal. E senador, então. É porque depois do voto de presidente, aí a pessoa vai para o voto de governador. E esse ano no nosso estado, Arthur, eu nunca vi tanto candidato a governador. Tem 6... eu acho que são 8. Eram 8. Eram 8, né? Agora caiu para 7. Caiu para 7. Mas assim, 6 que tem algum tipo de expressão de voto. O que está em primeiro e o que está em quarto estão praticamente empatados dentro de margem de erro. Não tem ninguém descolou. Então a campanha de governo, ela não está levando junto o debate de Senado, que era natural antigamente. Nossa política era binária, você tinha Pedro contra o Wilson, depois tinha André contra Zeca, aí você falava, bom, o Delcídio é do PT, o outro é do PMDB, enfim, a campanha numa hora dessa, você já estava com os campos bem definidos. Agora, com os 7 candidatos a governo, pulverizou esse assunto todo. Aí entram centenas de candidatos a deputado estadual, é um número recorde, porque é chapa pura.
e centenas de candidatos a deputado federal. Uma quantidade de gente pedindo voto para deputado, parece campanha de vereador, até a de deputado estadual, de tanta candidatura que tem. Que também não era uma coisa natural. E o voto do Senado, agora que ele começa a ser definido. Agora que ele começa a ser amadurecido. Nessa pesquisa que ela falou, 79% falava não sei e não respondeu. De tão assim. Agora você tem realmente uma classe política forte apoiando a candidata, prefeitos, vereadores. Eu fico imaginando a quantidade de vereadores. Será que eles fizeram uma assembleia para falar, analisamos as propostas aqui do senador? O que será que os motivou, né, a fazer uma adesão tão grande assim, ao candidato do governo, a senadora? Deve ter sido muito interessante essa reunião. Candidato Mandetta, candidato ao Senado da República, sendo eleito senador da República, o que precisa mudar no Senado da República, hein? Eu acho que tem que arejar, Arthur. Eu vejo o Senado como uma casa muito pouco responsiva à sociedade. É quase como se ela fosse um clube de intelectuais ali dentro, analisando, né, o mercado de opinião pública, fazendo sessões longas e enfadonhas. Eu acho que ali precisa de vida, precisa de vibração, precisa de gente que tem pressa para ver esse país acontecer. Precisa de gente que defende vida, desde a concepção, desde a barriga da mãe, até o último suspiro, porque só Deus é que dá, só Deus é que tira. Precisa ter gente que respeita esse pacto social nosso brasileiro. Ali dentro, o Senado é um espaço privilegiado para a gente expor as ideias. São 81 senadores, é um microfone para cada um. A Câmara são 513 deputados e 10 microfones. Você imagina a briga para falar no microfone da Câmara. Né? E eu sendo eleito, você pode ter certeza, eu vou trabalhar muito, eu vou orgulhar muito o Mato Grosso do Sul, que eu quero ser o melhor senador da história do Senado da República do Brasil. Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o relógio começa a olhar para a gente aqui, né? Poderíamos abordar tantos e tantos outros assuntos. Muito obrigado pela visita aqui, uma ótima caminhada aí na conscientização, na busca de votos aí nesta eleição de 2022. Uma boa tarde. Uma boa tarde a tua, a toda a equipe, a Beatriz, a Evelyn, o Alan, a você, Carlão, que é uma referência para nós no rádio. Um abraço a todo o povo. Não só de Campo Grande, porque nós estamos na internet também, posso falar que é do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Beijo no coração para todos vocês. E Senado tem número, mas não pode falar ou pode, Arthur? Não, pode, tá no pode, horário, né? Porque nós somos candidato 444. Vai aparecer lá políticas sociais. Espero que vocês, quando olharem, pensem na saúde e nas próximas gerações que vêm pela frente de qualidade de vida.